Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para mais um programa. Nas duas últimas quartas nós não tivemos o programa porque nós fomos no final de semana retrasado a São Paulo participar do 5º CONASE. Desde já, então, agradecendo ao Sérgio Craveiro tanto ao convite para fazer uma palestra lá em São Paulo, como também que nos dá essa honra de estar aqui divulgando esse programa para todo o país, né? Nós estamos hoje com um tema bastante importante, bastante relevante, que é a mobilidade elétrica, né? Isto tudo que se refere às questões de carro elétrico, de novas tecnologias nas partes elétricas do condomínio, né, das residências, das edificações, recebendo aqui o Júnior Miranda, que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo agora. Ele é da Greenville Academy. Acho que falei certo, não é isso, Júnior? Ele vai se apresentar. Isso. A empresa dele é especializada em carregadores de carro e toda essa tecnologia. Ele é uma pessoa entendida, está em São Paulo, onde ele tem ali já uma tecnologia mais avançada, né? Normalmente ainda demora um pouquinho para chegar no estado, mas a gente alerta aos síndicos, principalmente aos síndicos, que é fundamental que estejam atentos a isso, porque todos os dias a gente recebe demandas nesse sentido, e esse planejamento antecipado não é porque você hoje não tem nenhum condômino com o carro elétrico que você ainda não precisa se preocupar, né? Muito pelo contrário. Nesse momento que você ainda não tem ninguém com o carro elétrico, é que está mais fácil de você fazer um projeto, um planejamento, porque quando o condômino compra, ele já quer a solução já implantada, e aí às vezes fica mais difícil. Nós temos vários casos de problemas como esse que já foram acionados à justiça, né? E aí a coisa começa a ficar mais complicada, né? Então, é exatamente por isso que nós estamos trazendo o Júnior aqui, em que pese a empresa dele é de São Paulo, mas ele atende o Brasil inteiro. Então, fiquem à vontade para fazer o contato com ele, para fazerem as perguntas que quiserem fazer aqui, ou depois pelo Instagram. Está aí o Instagram dele, ele está à disposição de todos. Júnior, por favor, se apresente e dá um panorama da sua empresa, o que ela faz, como faz, e tudo claro, que você claro. quiser nos informar. Primeiramente, obrigado, Maurício, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no programa Engenharia Predial, contribuindo realmente para um tema bastante importante e que tem crescido muito, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Né, a gente tem muitos clientes no Brasil inteiro, né, inclusive no Espírito Santo. Já entregamos diversos projetos, né, de todo tipo. Inclusive a gente atua não só com condomínio, mas também com frotas elétricas, eletrificação de frotas, também com montadoras. Inclusive temos parceria com várias montadoras, desde carros leves, né, Caoa, carros premium, Porsche, Audi, Volkswagen, e pesados, Volkswagen caminhões e outros projetos aí de elétricos e híbridos, né? Falando um pouquinho sobre a Greenville, né, a gente atua com mobilidade elétrica já faz uns anos, e lá atrás a gente começou a instalar, né, há muitos anos. Na verdade, curiosamente, a gente tinha uma outra empresa, e desde 2013 a gente instala pontos de recarga, carregadores para veículos elétricos. E o que acontece de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, a gente mudou de nome porque virou uma startup de tecnologia, e hoje a gente tem software, inclusive, para poder gerenciar os pontos de recarga, para individualizar, né, o consumo da energia e poder ter soluções para o mercado, como para os condomínios, né, várias soluções que costumam ser uma dor de cabeça aí no dia a dia, né, dos síndicos, dos gestores prediais, dos engenheiros, de quem presta serviço, para poder ter uma solução de veículo
veículo elétrico, infraestrutura em condomínios, né? Então, eu sou fundador da empresa, sou CEO da empresa, por sinal, também sou engenheiro eletricista, né, e da computação. E, de novo, é um prazer estar aqui contigo. Nossa empresa atua nacionalmente, a gente tem mais de 100 profissionais 100% focados em mobilidade elétrica e estamos acelerados aí, instalando carregadores por todo o Brasil. Para você ter ideia, hoje mais de 100 carregadores por mês. Então, a gente está instalando bastante, a demanda tem crescido, o mercado tem crescido, né? E é um prazer aqui, conte com a gente no que vocês precisarem, desde o ensino da mobilidade, para aprender um pouco sobre isso, que é justamente a Academy, que se citou no começo do programa, né? Mas também toda a parte de projeto, instalação, inclusive você, engenheiro, que queira ser nosso parceiro aí, instalador na sua região, você pode ser treinado, homologado pela gente e fazer os seus projetos locais com todo o suporte, conhecimento e experiência da Guinvi, que tem mais de 3 mil pontos já instalados no país. Ok. Só para iniciar com uma experiência própria, a minha esposa recentemente comprou um Porsche híbrido e a gente está com essa dificuldade, né? A gente mora em casa, então ele veio com um carregador, mas as instalações aqui não estavam adequadas, né? Então, para quem tem casa ou mora em condomínio, né, ficam as duas opções, né? Ou você tem o que você pode instalar o seu carregador próprio, né? Ou adequar as instalações para aquele que vem no carro, ou instalar o carregador que é mais rápido, não é isso? Exatamente. Numa residência, em geral, é um pouco mais simples, né? Porque você não tem uma aprovação do coletivo, né? Sim, Do aquele a gente vai cuidado entrar com lá. os condôminos. A gente Exatamente. vai entrar lá. Entendeu? Então, assim, quando você tem uma empresa especialista, né, é feita uma visita técnica, é adequada a infraestrutura elétrica e o carregador é instalado. Inclusive, o carregador Porsche, especificamente, que realmente vem com o carro, ele permite não só potências mais baixas para o híbrido, como potências mais altas, né, como o caso dos 100% elétricos. Inclusive, a Porsche está para lançar no Brasil novas versões de elétricos, assim como outras montadoras também. Agora, caminhando um pouquinho para os condomínios, né, a gente tem tanto o caso Deixa eu só fazer só tirar uma dúvida fica à aqui, uma vontade, fica à curiosidade. vontade. No final de semana passado, retrasado, nós descemos para ir ao shopping, porque ela estava usando o híbrido, só gastando gasolina, né? Tá bom? E como é um carro pesado, o consumo é alto. Sim. Como não tinha por aqui um local, nós fomos ao shopping para carregar. Ele levou 6 horas para carregar. Agora, o shopping não cobrou essa energia. Aí em São Paulo também está dessa forma. Só o tempo que você paga de estacionamento é suficiente para compensar o custo da energia que ele está carregando? Na verdade, assim, a gente está justamente no momento de transição, tá? Por que eu digo transição? A mobilidade, ela começou com esse cenário que você está comentando. As empresas, especialmente shoppings, né, alguns hotéis e tudo, começaram a instalar carregadores como cortesia para o cliente que visitava, né, os empreendimentos. Só que Talvez até porque fossem poucos, né? Exato, acho que tem dois pontos principais. Um, porque são poucos, né? Hoje aumentou, mas assim, lá atrás eram poucos, né? E o outro ponto é que normalmente quem tem um veículo elétrico hoje, ele costuma ter um poder aquisitivo mais alto. Então o ticket médio no shopping é mais interessante, né, para os donos das lojas. Então, no fim, acaba trazendo um público muito qualificado. Agora, isso tem se transformado, porque no final das contas, né, se a gente for pensar comparando de certa forma com um posto de combustível, né, não tem local com combustível de graça. Então, Sim. Isso é um cenário que não existe. Para você poder se deslocar, né, você precisa pagar pelo combustível. Isso é natural acontecer, porque isso é um negócio que realmente é bem estruturado, que é a cobrança da recarga. E tem vários modelos, inclusive a gente cobra na nossa rede de recarga, a gente tem uma rede em nível nacional, né, que está expandindo rápido. Hoje a gente tem cerca de 100 carregadores próprios e também tem aí mais 200, 300 de redes que nós administramos de nossos clientes e parceiros, né? E o que é interessante, já estamos cobrando recarga. Tem local que prefere não cobrar, e aí é um modelo de negócio, e
né, que quer entregar realmente como cortesia para os seus clientes, e tem modelos cobrados justamente porque o volume aumentou, é local estratégico, normalmente o local ele recebe aí um comissionamento, digamos assim, pela participação no negócio da recarga. Então tem algumas possibilidades, né? Tem alguns condomínios, e aí caminhando para condomínios, que também estão cobrando, inclusive. Ok. Bom, mas só para continuar aqui no em Alphaville ainda, porque eu estou como presidente da comissão de obras, né? Isso, Legal. inclusive, era pauta de uma reunião de ontem, mas eu, infelizmente, surgiu um imprevisto, eu não consegui fazer a reunião, mas espero que na próxima semana eu faça. Então, nós podemos, em parceria com você, você vem e instala aqui para a gente os pontos. Por exemplo, na nossa área de lazer lá no clube, onde a gente tem um estacionamento, você pode instalar esses pontos de carregamento, faz a gestão dele e a margem, né, que a gente chama aqui a associação dos moradores, teria uma participação pequena, é isso? Isso, tem dois modelos, né? Um modelo é esse, tá? Onde o que acontece? Imagina o seguinte, digamos que o posto é GreenV. Como o Sim. posto é GreenV, administrado pela GreenV, tecnologia GreenV e tal, a GreenV faz o investimento, o negócio da GreenV e uma parcela é do local. Parcela Ok, pequena, logicamente, porque o negócio e o investimento é ok. GreenV. O investimento é seu, né? Exato. Agora existe um outro modelo onde normalmente o local ele paga uma mensalidade, ele não precisa super assim comprar o eletroposto, pagar rios de dinheiro, não é isso. A gente cobra uma mensalidade, é quase como se fosse um aluguel do equipamento e uma assinatura pela tecnologia. E aí o negócio é do local, porque no fim das Entendi. contas ele está alugando o negócio. E aí a gente cobra apenas a tecnologia e, portanto, é uma taxa bem mais baixa. Existem essas duas As duas possibilidades em geral. possibilidades. Então, seria basicamente eu lhe passar os dados de número de unidades e alguma coisa relativa a isso, e você nos faria uma proposta para instalar aqui, correto? Exatamente. Ok. Então, e esse mesmo modelo, em que pese aqui nós temos hoje 400, 500 casas, mas o projeto completo são 1.500, né? Obviamente é um atrativo maior, mas quando a gente está tratando de um condomínio de 20, 30, 40, 60 unidades, também ficam essas duas opções, ou aí fica só a opção do condomínio fazer o investimento dele? A gente tem realmente as duas opções. Só que quando é o investimento GreenV, o que acontece? A gente analisa criteriosamente se o local é estratégico para fazer esse Ok. investimento, tá? Tem que Então ter tem um uma retorno análise. que vai ser calculado por vocês. Exatamente. E caso tenha retorno tranquilo, é responsabilidade nossa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem carregadores em vários locais do Brasil, né? Em shoppings, em hospitais, né? Em clubes, em parques, hotéis. Então, a gente tem em vários lugares do Brasil que são cobrados, né? Porque a gente entendeu que faria sentido, né? Ter esse tipo de possibilidade, inclusive em condomínios, que teria sentido essa possibilidade. Em outros locais, fez mais sentido licenciar a tecnologia e a empresa que está licenciando tem o seu ponto de recarga, o seu negócio e rentabilizando ali, né? E toda a receita vai para ela e uma pequena parte vai pela tecnologia da empresa. Tá, uma dúvida de quem é leigo em elétrica, né? Na parte de tempo de carregamento, né? Quando nós ligamos lá a carregamento no shopping, o marcador lá do carro deu que ele ia carregar em 6 horas, né? Isso é função da carga que aquele ponto tá nos oferecendo. Essa carga ela pode ser maior, portanto, um tempo menor, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, não complicando, mas normalmente você tem aí pelo menos três grandes fatores para determinar a velocidade de carregamento. Um é a infraestrutura, né, elétrica mesmo, ou Sim. seja, qual que é a energia disponível para poder alimentar o carregador. O outro é o próprio carregador, porque o carregador se tem potência baixa, e me parece que esse que você está falando tem uma potência baixa, ele carrega mais lento, apesar do carro ter a possibilidade de carregar mais rápido. E a terceira possibilidade é o carro. E a gente tem sempre vários cenários no final das contas, né? E no final das contas, a menor potência dos três é a potência de carregamento.
possivelmente, pelo que você está me falando, o carregador era de uma potência ou 3,6 kW ou um pouco mais baixo, né? Por isso ele carregou em tantas horas. Normalmente, a gente está falando aqui de um carro híbrido, certo? Isso. É um Tá, Porsche híbrido. legal. Sendo um Porsche híbrido, hoje a bateria, se eu não me engano, E, está salvo em... engano, vocês têm uma parceria com a Porsche, não é isso? Temos, instalamos muitos carregadores da Porsche, né? A gente, inclusive, lançou o Porsche Taycan, né? Quando teve o lançamento oficial no Brasil, né? Tanto o lançamento ali na Faria Lima, aqui em São Paulo, quanto no Velocitar, que é o segundo maior autódromo do Brasil, que é no interior aqui de São Paulo, certificado pela FIA, Federação Internacional. Foi uma experiência muito legal, onde a gente instalou muitos carregadores, desde carregadores de lentos até potência ultra rápido, alta potência, para, né, os engenheiros aí. No todo tinha mais de 350 quilowatts instalados, então é potência, muita potência envolvida nesse Só lançamento. para efeito de comparação, uma ultra rápida daria uma carga nesse Porsche em quanto tempo? Para mim poder. Ultra rápido, normalmente acima de 100 kW. Na Sim. prática, vamos lá, o carregador que estava lá era de 175 kW. Esse, em 80% de um Porsche Taycan, ele carrega em 45 minutos aproximadamente. Nós estamos falando de 45 minutos, uma autonomia de 320 km aproximadamente. Ok. Bom, vamos, já que estamos falando em carga, vamos adentrar aos condomínios, né, na questão mais técnica, mas que é fundamental que o síndico, se não tiver a capacidade para entender, busque uma assessoria técnica, né? Aquilo que a gente repete Exatamente. para todos os itens da engenharia predial, né? Vai na mesma linha. Se o senhor síndico, o senhor não tem essa expertise para poder avaliar, é fundamental que o senhor tenha um técnico que possa lhe dar a orientação. E a própria Greenville pode lhe fornecer essas informações, né? Mas vamos lá. Na questão prática do dia a dia, você tem um condomínio, né, e em 100% dos casos, que foi dimensionado para uma carga. Essa carga, teoricamente, ela está sendo usada, né, exceto a uma pequena margem que você tem, que é aquela diferença entre o que a norma prevê e o que efetivamente se consome, né? Então, você tem uma margenzinha ali que muitas das vezes não é muito grande, principalmente em se tratando de carregar diversos carros. Para um ou dois, ela é possível. Para mais unidades, vai acabar sempre sendo problema, né? Então, quando você analisa uma edificação, você já de imediato pensa num acréscimo de carga ou uma nova fonte de energia, ou fica basicamente em cima da instalação que ali está, né, que já existe? Em geral, o trabalho é feito em cima da instalação atual existente, tá? Porque o mais comum é, para se fazer um aumento da entrada de energia, como não foi previsto, né, como a mobilidade está crescendo rápido, né, muitos prédios não previram isso, né, e tudo bem, porque é algo realmente novo, né? Então, acaba que o investimento para mudar essa entrada de energia é bem alto, e normalmente os condôminos não estão abertos a São isso. cabos grossos, né? São barramentos Toda uma pesados, estrutura, às isso, vezes o um custo é muito alto. transformador, exato, uma cabine primária e por aí vai. Sim. Então, assim, a tecnologia que normalmente a gente usa, né, é fazer uma gestão da carga disponível. Então, o que acontece? A gente pode colocar um polarizada ou mesmo um carregador mesmo em alguns pontos, ou desde um coletivo ou mais, ou individualizado, e em cima dessa tecnologia a gente coloca um software que faz a gestão da carga. Então, por exemplo, se a gente tem 50 kW disponível, mas tem 10 carregadores de 7 kW, eles no total 70, é maior que os 50 e não vai poder ligar os 10 ao mesmo tempo. Então é feita uma gestão desses carregadores de forma que limite a 50 para que não seja feito esse investimento alto em infraestrutura na entrada de energia. Ok. Bom, então, lembrando, seus senhores síndicos, essa análise ela precisa ser feita criteriosamente, né? Porque
há uma margem que você pode usar, mas lembrando sempre, essa margem ela é comum ao prédio, né? Ela não é exclusiva desta ou daquela unidade, como a gente tem visto, inclusive a própria justiça se manifestar de forma equivocada, né? Porque o cliente entra, o condômino entra exigindo da justiça o seu direito de ter o carregador, mas, infelizmente, não há essa visão de que a sobra de carga que tem lá ela é comum a todos e não pode beneficiar esse ou aquele, né? Você já teve esse problema aí em algum desses empreendimentos? Problema de beneficiar um outro morador? Isso, um ou outro querer utilizar e o condomínio, eu tenho casos, inclusive, que numa assembleia o condomínio não permitiu que o condômino fizesse a instalação do equipamento, ele entrou com uma medida liminar e a justiça determinou que ele fizesse a ligação, né? Quer dizer, o assunto ainda está em andamento, não se tem uma solução disso, mas é um complicador a mais aí, até para próximos condôminos que queiram fazer a ligação nesse prédio. Olha, Maurício, eu vou ser sincero, se eu compartilhar tudo que aconteceu já, tem muita situação, Maurício. Tem de todo tipo, desde o síndico que não gosta do morador e dá um jeito de não aprovar. Já aconteceu de tudo. Tem síndico que é super assim, antenado com tecnologia e estava esperando a oportunidade para conhecer os veículos elétricos e carregadores. Nossa, tem de tudo, tem briga, tem confusão, não é simples a aprovação, né? Então, assim, mas uma coisa que é importante compartilhar a gente estava até comentando aqui no começo, é que é uma tendência. Então, como toda tendência, né, eu sempre brinco com a turma, a gente não briga com tendência. É uma luta que não tem futuro. Não vai ter fim. Não dá. Ou você está na tendência ou você não está, mas você não consegue frear uma tendência, né? Então, quando isso acontece, o melhor a se fazer é estudar, aproveitar às vezes que você não tem um veículo elétrico, estudar e já prever possibilidades para não ter dor de cabeça e já começar a conversar, né? Os síndicos, eu nunca fui síndico, mas moro em um prédio também que tem aqui a coletividade e tudo, e a gente sempre discute as coisas aqui, mas assim, o ponto precisamos proteger a coletividade de forma que todo mundo esteja satisfeito. Então, assim, de forma prática, já fizemos a instalação muito mais antes do que agora, individualizada, que veio lá do 15º andar e tal, e teve toda uma infraestrutura, já captando o disjuntor do cliente, quando não é busway, no primeiro andar ou no térreo, o primeiro subsolo, né? Já pegamos de quadro de área comum e colocamos um medidor, porque foi uma obrigatoriedade exigida pelo condomínio. Normalmente a gente faz projeto porque é aprovado por algum engenheiro do conselho. Normalmente a gente também faz a RT, anotação de responsabilidade técnica, assinada por engenheiros como responsáveis pelo projeto, para que o condomínio, os síndicos não tenham dor de cabeça, né? Já participamos de conselhos e assembleias justamente para explicar, esclarecer e tranquilizar as pessoas. Tem uma preocupação que às vezes ocorre com relação à bateria do veículo. Saiu uma pesquisa muito recente agora que o carro a combustão ele pega fogo 20 vezes mais do que um carro elétrico. Então, hoje não se fala mais de carro a combustão pegando fogo, é muito raro. Hoje, por ser uma tecnologia nova, volta e meia surge situações de elétricos aí e tal. Deu um problema na bateria e tal, mas a verdade é que muito mais carro a combustão pega fogo do que elétrico. Então, não é bem assim, é importante todo mundo ter clareza. E como toda tecnologia, ela vai evoluindo, vai melhorando, vai diminuindo o custo. Então, cada vez mais você vai ter moradores com carros elétricos ou híbridos e tudo no condomínio. Então, assim, todo tipo de coisa a gente já viu e a gente apoiou justamente o síndico, entender as preocupações do síndico, entender quais eram as demandas dos moradores, porque sempre tem um morador super flexível, super antenado com tecnologia, e também tem um morador mais conservador, que quer entender melhor a situação, justamente para não ser feito de qualquer forma, ser feito com segurança, com cuidado e tal. E a gente toma cuidado com todos os tipos de perfis.
a gente leva muito a sério a questão das normas técnicas, justamente pelas questões da segurança, né? Então não é só sair instalando, tome cuidado com todo profissional. Ah, não, deixa, é fácil, é simples. Ok, mas precisa ter conhecimento. Nós estamos falando de mais de 3 mil pontos de recarga instalados em todo o Brasil, de todo tipo, desde uma tomadinha simples até 350 quilowatts. Nós estamos falando de 50 chuveiros ligados ao mesmo tempo, só para ter uma ideia. Então, quatro dos maiores projetos do Brasil em potência, 3 nós que instalamos. Então, nós já estamos falando de engenharia, né, e não só de elétrica. Então, assim, tem que tomar todo um cuidado e justamente por isso, em breve, a gente está lançando um curso específico para síndicos e gerentes prediais, para suportar esses profissionais nessa questão da mobilidade. E só para fechar aqui, Maurício, a gente estava também comentando aqui, começaram a sair leis sobre isso, né? Tem uma lei em São Paulo, inclusive, do vereador Camilo Cristóforo, que diz o seguinte: ela foi sancionada e entrou em vigor em março de 2021. Nós estamos falando já de 2 anos. Todo novo empreendimento residencial ou comercial precisa ter, aliás, condomínios ou comerciais, seja residencial ou comercial, precisa ter uma previsão para veículos elétricos. Nem que seja apenas uma tomada simples, mas precisa ter uma previsão ali na vaga para suportar o morador. Então, veja, se já é lei em Brasília, já é lei em São Paulo, já é lei em outras cidades do Brasil, isso fatalmente vai chegar na sua cidade, no seu estado. No Brasil inteiro não temos o que fazer, e a questão é, como diz, tendência, a gente tem que se preparar, né? Então, é isso. Eu como já lhe pedi antes, vou repetir o pedido que você, se possível, nos mande essa lei, que a gente vai tentar divulgar aqui e vai tentar pedir aos nossos vereadores aqui também que possam estar repetindo ela aqui, né? Porque, inevitavelmente, isso precisa ser tratado com seriedade, né? E sem dúvida, é o que você falou. Se você, de novo, né, o seu síndico lá continua chamando o seu Zé da esquina lá para poder fazer a instalação elétrica numa situação dessa, é inevitável que vai ter problemas, né? Não só a questão do material humano, né, de projeto, mas também da qualidade do equipamento. Eu acho que é fundamental, é isso? Sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, a gente, em toda instalação, então, inclusive no nosso e-commerce, né, loja.goinvi.br, a gente tem kits de proteções prontas, justamente para tirar a dor de cabeça de quem vai fazer uma instalação, porque já tem o disjuntor, mas o que diz a norma? Precisa do DPS, que é o disjuntor, o dispositivo de proteção contra surtos e raios, e também um DR. Esse DR é especial, ele protege contra a corrente alternada, corrente contínua, porque afinal a bateria do veículo é corrente contínua. E a norma diz que precisa desse DR, e a gente tem um kit pronto. Você compra o kit, acabou a dor de cabeça, ele já é pronto, já para instalar. Então traz a elétrica para a vaga, coloca o nosso kit, coloca uma tomadinha industrial, dependendo da potência do carregador, e você já tem o seu carregador também, ou a tomada, enfim, o que quiser, mas dentro da norma, dentro da segurança, né? Um detalhe importante que você comentou é a energia utilizada pelo carro é corrente contínua, né? Então, o equipamento basicamente transforma o carregador, ele transforma a alternada em contínua, é isso? A gente tem uma das funções dele. Muito bem observado, Maurício. Na verdade, a gente tem 2 possibilidades, né? Normalmente, quando o carro é híbrido, o que acontece? Como a bateria é menor, esse inversor ele está dentro do veículo. Então ele carrega em corrente alternada exatamente a energia que vem da residência, do prédio, do condomínio. E ele tem um onboard. O onboard no carro faz a conversão e injeta na bateria a corrente contínua. Só que quando é carga rápida, como esse inversor é grande, o que os fabricantes decidiram fazer? Tirar o inversor de dentro do veículo, até para não encarecer o veículo, e aí você tem uma entrada de corrente alternada no carregador, ele transforma e ele injeta essa energia diretamente na bateria do veículo. E isso é automático? Ele consegue, na hora que você vai carregar, ele consegue identificar
se ele carrega em alternada ou contínua? Na verdade, o que acontece? Você tem que ter o cuidado de não enfiar um buraco um carregador no lugar errado. Não, muito boa pergunta. Na verdade, o que acontece? Nem encaixa, são dois bocais diferentes. São tipos de... Okay. É plug diferente. Eu lembro que no carregador do Shopping Vitória, realmente, do lado tem um, do lado tem outro, um não encaixava. Agora eu entendi a causa disso, né? Então, exatamente, aí tem plug diferente. Ô, Júnior, respondendo uma pergunta aqui do pessoal da Vistopred, Vistopred é um parceiro nosso, é um aplicativo de manutenção predial, acho que a gente te apresentou ele lá em São Paulo, e ele está perguntando aqui, a responsabilidade da manutenção do equipamento é de vocês, né? Vocês ficam com essa responsabilidade, é isso? Ou, em alguns casos, vocês transferem ao condomínio? Na verdade, depende muito da negociação, mas, em geral, a gente fica com essa manutenção, tá? A gente pode, dentro do prazo de garantia, né, do prazo de garantia que a gente fornece, quando o carregador é GreenV, quando o carregador é nosso, e a gente tem carregadores de todo tipo de potência, tá? A garantia é nossa, porque no fim a gente é o importador oficial, com a nossa marca e tudo, né? E a garantia é nossa, manutenção é nossa, todo o processo é nosso, né? Agora, tem profissionais que podem ofertar os nossos carregadores ao mercado, né? A gente suporta esses profissionais, engenheiros, empresas que prestam serviço justamente como fabricante. Você certifica ele? Você certifica ele, dá a ele a... Exato. A gente tem um treinamento, a gente tem um contrato de confidencialidade, a gente tem um contrato de prestação de serviço, né? E quando ele é revenda também tem esse acordo. Tudo documentadinho, tudo certinho, né? Inclusive, quando ele instala, por exemplo, para um grande cliente nosso, a gente dá um treinamento para isso, recolhe uma certificação, ele assina isso, é tudo documentado, né? Porque caso tenha alguma auditoria, a gente apresenta tudo sem problema nenhum, porque inclusive a gente já é uma empresa SA, já é uma corporação mesmo, tem um conselho e tudo, uma sociedade anônima, então com o tempo, graças a Deus, muito trabalho, crescemos um pouquinho. Ô, Júnior, o síndico que está nos vendo e que se interessou, esse primeiro projeto, né, ou pelo menos uma prévia do que ele pode ter, isso tem um custo ou vocês ofertam isso de forma a que o condomínio, o síndico possa ter aquelas informações necessárias para levar uma GE para uma aprovação? Normalmente a gente faz uma visita técnica, normalmente essa visita não tem custo, tá? E aí a gente faz a visita, faz uma análise, pensa nas possibilidades de projeto, né? E discute com o síndico, faz uma proposta. Isso não teria custo, né? E aí, com essa conversa com o síndico, apoiando o síndico, a gente aprova aí o projeto de acordo com o que ele discutiu em assembleia. Entendi. Então, num primeiro, qual o prazo de garantia média dos equipamentos? 12 meses. 12 meses. Mano. Ok. Vocês, obviamente, já têm uma longa experiência, isso costuma ter muito problema? Eu acho que não, né? Pelo menos na minha experiência com instalações elétricas, quando bem feitas, os riscos são mínimos, é isso? Exatamente. Quando a gente fala de elétrica, fazendo bem feito, e é por isso que a gente é chato com isso, digamos assim, né? Até porque, como engenheiro eletricista, é o meu CREA que está em jogo, tá? Então eu assino os projetos da minha empresa, então tem toda uma responsabilidade em relação a isso daí. E olha, graças a Deus e muito trabalho aí, né? E toda uma estrutura que a gente montou de engenharia, projetos na empresa, né? Não costuma dar problema, é incomum dar problema. O que pode acontecer às vezes você tem um carregador um pouco mais complexo, com conectividade, esse tipo de coisa, eletrônica, né, um pouco mais elaborada, de vez em quando pode ter alguma questão, né? A gente sempre recomenda, não com alta frequência, porque não vale a pena, é custo desnecessário, mas assim, fazer uma manutenção elétrica, reaperto, né, aperto
Os terminais. É importante fazer isso, tá? Agora, puxa, situações que já ocorreram. Teve uma situação em São Carlos, por exemplo, que teve um carregador que parou de funcionar, a gente foi verificar, fez uma visita técnica, que a gente percebeu, um DPS foi acionado, né, e a linha dele estava vermelha, e a gente substituiu o DPS, sistema funcionando perfeitamente. Ou seja, teve uma descarga elétrica no local, tinha uma instalação apropriada, levou para o terra, né, e nada foi atingido, nem equipamento, nem as pessoas, nem instalação elétrica e tal. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer, faz parte do processo, e as proteções elétricas estão aí para isso, né? Dentre elas, a fundamental é o aterramento bem feito, não é isso? O aterramento bem feito, o DR tipo A, tá? Né? A norma diz que precisa de um DPS com pelo menos 40K de proteção, e o disjuntor de elétrica, que é obrigatório em todas as instalações. Ok. Agradecer a participação do engenheiro Ralph Lobato, parceiro nosso, formou conosco e está fazendo a menção aí à questão da visita técnica, né? É importantíssima, sem dúvida, né? É a partir dela que se começa a identificar todas as possibilidades de negócio, né? Mas eu acrescento, Júnior, é comum a você chegar em algum condomínio e essa margem que você tem lá, né, de sobra de energia, de carga, ser pequena, e você precisar de um projeto modificativo para aumentar a carga, ou de uma nova fonte de energia? Olha, não diria que é comum. Normalmente tem uma sobra, né? Principalmente quando a gente coloca uma inteligência no processo, né? Tecnologia, software e tal, é possível otimizar, né? Agora, compartilhando uma experiência aqui, o que também é comum acontecer é, nos prédios que estão começando, né, o que acaba acontecendo? Mesmo que seja colocado um medidor de energia, ou seja, tem um morador que compra um veículo, ele quer instalar, porque quer instalar o seu carregador. Normalmente isso é discutido, é feita uma instalação, né, exclusiva para esse cliente, com medição de energia, ou seja, só ele vai pagar a energia, ok, entendeu? Mas com o tempo, o que acaba acontecendo? São várias infraestruturas, uma em cima da outra, é um negócio meio, né, atropelado no fim das contas. Então, tem alguns caminhos para não ter tanta dor de cabeça nesse meio tempo, que é justamente a preparação que você está falando, Maurício. Isso passa por analisar a energia já, para entender o que tem disponível, para ver quantos carregadores é possível colocar, se tem alguma vaga coletiva onde é possível usar ou não, se vai ter um medidor individualizado, né, se vai ser possível disponibilizar uma potência maior ou menor, quais são os horários disponíveis para carregamento. Então, assim, pode ter uma nova entrada, é possível, aumentar a entrada existente também é possível, mas o mais comum é ter uma inteligência, um projeto bem definido, né, para o local. Isso é o ideal. Pelo que eu ouvi da sua palestra lá em São Paulo, essa inteligência ela vai identificar o momento onde a rede ela está menos sobrecarregada e transferir ao carregador aquela sobra que você tem. Em momentos onde a rede tem uma demanda maior, ela acaba reduzindo a disponibilidade para o carregador do carro. É isso que eu entendi, correto? Exatamente. Exatamente. Porque você tem um período, por exemplo, da noite, onde em madrugada, né, onde você tem uma quantidade maior de energia disponível para o carregamento, e, teoricamente, para condomínios residenciais, essa seria o ponto, o período que os carros estão na garagem abastecendo, né? Exatamente. Então, esse equipamento inteligente aí, eu acho que ele é fundamental para evitar que você possa ter que trazer um novo carregador, né? E aí, de novo, senhores síndicos, lembrando a experiência que a gente está tendo aqui, se vocês deixarem cada um ir fazendo o seu, como tem acontecido, esse projeto com essa inovação que o Júnior está colocando aqui, não vai acontecer. Inevitavelmente, os problemas vão ficar muito sérios. É isso, Júnior?
Exatamente. A sugestão é algumas questões, né? Se você está começando, faz um carregador coletivo, por exemplo, tá? E já pensa numa infraestrutura seca, sem cabeamento, mas já pensada para as vagas. Aí, quando o morador decide e compra, você desce a infraestrutura para a vaga dele já individualizada, mas um Mas projeto planeja no centralizado, todo, né? já planeja, mas a infraestrutura seca, para ficar Sim, barato para o condomínio. Né? Não ok. precisa sair fazendo um monte de carregador, um monte de coisa. Né? No fim, planeja o projeto, faz o projeto e faz o básico, o simples, mas já pensado para todo mundo. Ok, isso vai ficar mais acessível, rateado, vai ficar acessível, e quem efetivamente comprar, aí sim vai fazer um investimento. Mas aí já está pensado para ser individualizado, né? Então já Sem está dúvida. tudo pensado o projeto. Sem dúvida. É a metodologia do japonês, né? Você planeja primeiro, gasta mais tempo planejando e menos tempo executando, né? Que no Exatamente, Brasil exatamente. normalmente é É o ao inverso, né? contrário. Normalmente é ao contrário. Ô, Júnior, com relação a esse custo de energia, né? Eu fiz um comentário aqui do shopping que não está cobrando, mas isso não é uma realidade para todos, porque a energia tem Sim, um custo, né? E esse exato. custo ele precisa efetivamente ser bancado, né? No seu equipamento, você consegue individualizar o consumo daquele proprietário, é isso? E Sim. aí essa conta vai para ele através do condomínio ou vocês fazem uma cobrança direta? Como funciona? Imagina a seguinte situação: se o condomínio ele só quer fazer o rateio, ou seja, a gente não vai ganhar dinheiro na cobrança da recarga, no fim Sim. das contas, os condôminos só vão ter o rateio. Ao ter o rateio, o condomínio vai precisar comprar o carregador, licenciar a tecnologia ali e é feito o rateio. Todo mundo que carrega, a gente faz o rateio. Agora, existe a outra possibilidade de cobrar a energia. Vai ser feito o rateio da mesma forma, mas vai ter a cobrança da energia. Então, cada um que carregar vai saber o quanto ele está consumindo e vai pagar aquilo. Exatamente. Né? Como numa bomba de combustível. Você É uma vai bomba estar de combustível, carregando, exatamente. A vai gente estar instala uma bomba carregando e dentro do vai estar condomínio. tendo aquele valor lá. Essa gestão, dependendo, obviamente, do tamanho do condomínio, ela pode ser feita pelo próprio condomínio ou por vocês quando há o interesse econômico. É isso? Exatamente, Quando há viabilidade. exatamente. Exatamente, Maurício. Ok. Tem sido a frequente, ou vocês têm a experiência de conciliar esse carregamento à energia solar, prédios que buscam a instalação de usinas solares, aproveitar essa energia também para o carregamento, ou normalmente isso não tem, cada um fica com o seu cada qual? Normalmente é um pouco independente isso, apesar de, uma vez que o prédio tem energia solar, a energia é mais barata, né? Ela entrega uma energia que acaba diminuindo a energia do condomínio, a energia do edifício, né? E naturalmente essa energia vai ser entregue para o carregador também mais acessível, né? Isso vai se refletir para todos os condôminos no final das contas. Então, não é comum pensar num projeto solar com recarga pensando no edifício. Isso não é comum, né? Mas existir o solar fotovoltaico no edifício e ter carregadores no mesmo edifício, sim, é comum. Agora, vamos levar para uma residência para a gente dar alguns números para esclarecer um pouco, né? Ok, Hoje, um carro normal, combustão, né? Estão falando sim. gasolina ou diesel e tal, a gente tem o quilômetro rodado cerca aí de 60 centavos aproximadamente, tá? Quando a gente fala de um carro elétrico, né, a gente Ok. está falando de 15, 20 centavos aproximadamente. Agora, olha que interessante. Quando a gente coloca solar fotovoltaico numa residência e usa essa energia para alimentar o veículo, essa energia, o quilômetro acaba sendo 8, 10 centavos. Olha que interessante. Começa a ficar bem interessante o processo. Lógico, é feito um investimento no solar fotovoltaico, no Sim. carro, no carregador, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, vale muito a pena. Ok. O mesmo raciocínio vale para o híbrido ou o híbrido tem alguma particularidade? Não, também, Mesma também, coisa. mesma coisa, mesma Nossa coisa. faixa.
a diferença é muito, muito, É muito grande, é grande, grande. né? Vale muito. Realmente fica difícil. Ô, Júnior, além dessa solução de carregadores, vocês têm outras opções que a gente possa estar oferecendo para os síndicos nas questões de energia, Na verdade, acho que mobilidade elétrica, né? Vamos sim, dizer, sim, no sim. nosso tema. Eu acho que tem um ponto importante que a gente falou pouco aqui no fim, que é da Academy, né? E o que acontece? A gente lançou um curso, né, que na verdade é uma formação em mobilidade elétrica com 18 cursos, tá? E esses 18 cursos, que é uma primeira trilha de conhecimento e formação, é especificamente, tá, para dar um panorama sobre mobilidade, projetos de mobilidade elétrica e entra também na parte de instalação. Tá? Em breve, nesse ano, a gente vai lançar uma trilha específica para condomínios, tá? Mas você que é um síndico, um gerente predial ou mesmo um profissional de engenharia, dentro desses 18 cursos que já estão no ar, que é a GreenV Academy, que é uma parte da empresa, o que acontece? Você tem um conjunto de cursos, como o Guia da Mobilidade, para você entender sobre os veículos elétricos, entender sobre os carregadores, essa questão dos plugs que a gente comentou, carga lenta, carga rápida e um panorama da mobilidade, né? Se você não é tão técnico. E você tem a possibilidade também de fazer a parte técnica. Então tem uma série de cursos que você pode aproveitar na GreenV Academy. Entra em contato com a gente, com o Envio Oficial. A gente tem profissionais aqui também participando com a gente, tá? Que trabalha junto a condomínios, né? Que atua desenhando, desenvolvendo projetos para condomínios, que é a Jéssica aqui com a gente, tá? E tem outras pessoas do meu time aqui à disposição para te atender, seja com relação à Academy, seja com relação a condomínios e projetos especificamente. Ok. Não sei se a Leonita conseguiria colocar aí para a gente o endereço da GreenV Academy, mas qualquer dúvida é só entrar no seu Instagram aí, que está na tela, né? E aí ele vai ter acesso, é isso? Isso, eu vou colocar aqui, ó, no nosso chat interno, e aí a Leonita A passa. Leonita transfere para lá. Então, passa todas as pessoas que tiverem interesse nessa formação e também numa parceria com você, podem procurar você através desse endereço aí que nós estamos colocando, para que Exatamente. façam essa parceria e façam isso. Obrigado, Leonida. Então, está aí à disposição de todos, né? A gente lembra também que todo esse programa e os demais programas, mais de 40 programas que nós já fizemos, todos relativos à inspeção predial, eles estão aí à disposição no nosso Instagram, Cioto Engenharia, Engenharia Cioto, @Engenharia Cioto, e aí esse programa vai estar lá gravado a qualquer momento que vocês queiram, tenham alguma dúvida, é só buscar lá o programa ou também buscar informações através do nosso Instagram, onde a gente está à disposição para responder todas as perguntas que forem feitas. Correto, Júnior? Excelente. Obrigado mais uma vez aí pelo papo. Tá? Eu gostaria de deixar o tempo que você quiser para os seus agradecimentos finais. Na sequência, a gente vai concluir. Que na quarta-feira tem essa história de jogo de futebol que eu detesto, mas que fica pressionando. O Sérgio me botou na beiradinha do gelo lá, né? Então a gente acaba ficando um pouquinho limitado no tempo, não por causa de não ter assunto, mas infelizmente para não ficar deixando aqueles que querem ver o futebol poderem Claro. assistir, né? Mas então Não, fica à disposição para suas considerações finais, se você quiser acrescentar alguma coisa. Tá bom. Não, entendo perfeitamente. Tranquilo, de novo. Super obrigado pelo convite, Maurício. Coloco aí a GreenV à disposição de vocês para suportar, né, os profissionais e empresas que querem entrar na mobilidade elétrica, os síndicos, gerentes prediais que estão precisando de algum suporte, conhecimento, e
uma visita técnica realmente para poder já estruturar um projeto, pensar em algo para o seu edifício, para o seu condomínio, a gente está à disposição, tá? Tem a Academy para você aprender sobre mobilidade, tá? Fale com o nosso time, deixamos os contatos aqui, né? E temos times já homologados para instalar carregadores aí na região, tanto Vitória, Vila Velha, Serra, inclusive, aí, olha que interessante, os carros da Porsche chegam pelo Espírito Santo, sabia? E aí, o que aqui no Porto de Vitória. Exato. Que na verdade é em Vila Velha, né? O nosso amigo Arnaldinho lá é revoltado com isso. O nome do porto é Vitória, mas o porto fica em Vila Velha. Pois é, e aí os carros chegam por aí, como a gente é parceiro Porsche, toda a infraestrutura de recarga Porsche para esse local onde recepciona os veículos para depois distribuir para o Brasil inteiro, nós que instalamos aí também vários carregadores lá, porque chegam muitos elétricos lá e a ideia é já entregar os carros carregados aí pelo Brasil todo, né? Então a gente tem faz muitos anos que a gente instala aí na região, então contem com a gente realmente porque vocês precisarem. Ok. Júnior, muito obrigado. Vou deixar uma dica aqui para os síndicos, que são vários que estão, que a gente está, inclusive, eu estou contratado como assistente técnico em alguns processos, mas eu acho que a solução para você está aí, dada pelo Júnior, né? Onde já se iniciou uma briga judicial, porque um quer, eu acho que se você tiver um projeto para o prédio, esse um que já gastou dinheiro lá, ele vai se perder, né, na forma do condomínio a resolver o problema para todos. Então, eu acho que esse é o momento de buscar sanar essas disputas judiciais que não levam a nada, né, e acabam mais complicando, e você resolve o problema do condomínio como um todo, né? Fica aqui a sugestão para os síndicos, obviamente depois eu vou conversar com um a um, mas aqui já abrange aquelas outras demandas que eu não estou envolvido, e o síndico fica com essa sugestão aí, né? Busque uma solução que você vai resolver o problema do condomínio e evite uma demanda, ou sane a demanda que já tem, fazendo um projeto para todo o condomínio. Correto, Júnior? Eu acho que Excelente. Isso resolve todas as possibilidades de disputa que possam vir aí. Sem dúvida nenhuma, e mesmo que já tenham instalações, né, o que tem acontecido também é da gente repensar o projeto para o prédio e adequar as instalações existentes para o projeto como um todo. Isso também tem acontecido, porque às vezes tem 5, 6 instalações no prédio e começa a gerar aquela bagunça e tal, não organizada como o síndico e os moradores gostariam. Então a gente repensa o projeto, pega todos esses moradores que já têm instalação, adequa e deixa um padrão aí para o prédio. Sem dúvida. Eu espero que nos próximos meses a gente esteja levando bastante cliente aí para você, porque isso tem sido uma demanda constante aqui, né? Consultas e pedidos de informação e projetos nesse sentido. Bom, então, agradecer mais uma vez ao Júnior, agradecer ao Sérgio Craveiro a disponibilidade que ele nos dá aqui para levar essas informações, sempre bastante relevantes, nos colocar à disposição de todos para qualquer orientação técnica que seja necessário, e nos aguardem para os próximos programas. Fica também uma solicitação aqui, né? Quem quiser dar sugestão de algum programa, alguma demanda que vocês tenham em seu condomínio, né? O programa passado, salvo engano, nós falamos sobre obras em condomínio, justamente para atender alguns síndicos que estavam um pouco com dificuldade de tratar esses assuntos, né? Então, a gente tem essa possibilidade também de levar a vocês. Lembrando que semana retrasada nós tivemos no 5º Conase São Paulo, e que logo na sequência a gente foi surpreendido pelo Sérgio Craveiro com o lançamento do primeiro Conase Rio, né? Então, no dia 26 de agosto, vai ser realizado no Rio o primeiro Conase,
onde eu já fui convidado para fazer a palestra a principal lá. Agradeço já de antemão ao Sérgio, e a gente espera todos os síndicos lá. Nós tivemos em torno de 1.500 síndicos em São Paulo, e, sem dúvida, foi uma grande oportunidade de aprendimento para todos. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, aqueles síndicos que ainda não têm esse costume de estar frequentando, passem a pensar nisso, porque é informação técnica, é tecnologia, é muita informação que vocês têm lá à disposição. Então, boa noite, Júnior. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, prazer. E a gente se fala. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.